te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela graça da adoção, nos tornasse filho da luz. Concedei-nos que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permanecemos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, no versículo de 9 a 13. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, viram muitos cobradores de impostos e pecadores. Sentaram-se à mesa com eles e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos vem falar de um personagem muito importante na vida de Jesus Cristo e na história da fé, que é Mateus. Mateus foi um cobrador de impostos. E por conceito dos judeus, o cobrador de impostos, ele explorava o povo, ele não era benquisto. Eles eram considerados pecadores públicos, porque eles corrompiam, cobravam impostos, né, sem limites, exploravam o povo. Então Mateus era um desses que cobrava imposto, que tinha então essa autoridade, e dessa autoridade ele abusava dela. E aí Jesus então aqui fala que Jesus chamou Mateus. Na verdade, Jesus ele está sempre nos chamando, né? O chamado de Deus é para todos. Mas a gente vê assim que como Mateus responde de uma forma assim espontânea e muito rápida, né? Me dá até a impressão que ele já tinha tido alguma informação de Jesus ou algum contato com Jesus. E aí então Jesus chama Mateus, Mateus levanta imediatamente e segue Jesus. Quer dizer, esse seguir Jesus, podemos dizer que é uma grande conversão. É uma grande conversão. E
Porque, na verdade, o aceitar seguir Jesus já é a expressão da conversão, da mudança de vida. Tanto que ele acaba provando que ele tinha tido uma mudança radical. Tanto que ele chama aquelas pessoas que trabalhavam com ele, que fazia parte do seu convívio, para ir na casa dele lá para conhecer Jesus. Então ele chama eles, porque talvez se ele vai lá falar de Jesus para eles, eles não iam entender, né? Porque eles eram corruptos. Eles tinham a imagem de Mateus corrupto. E aí então ele escuta Jesus, se comove com aquilo que Jesus fala, ele leva Jesus para sua casa e aproveita e convida aqueles que eles convivia. Quer dizer, aquele bem que Jesus fazia para ele, ele já queria que chegasse ao coração daqueles outros também, que com ele tinha as mesmas situações. Só que aí tem a implicância, né? A implicância que é a dos fariseus ali, que fala, como que o seu mestre aí está fazendo isso com os cobradores de impostos e pecadores? E aí então Jesus escuta. Então quando nós estamos falando mal dos outros, Jesus escuta. E Jesus então responde, ele responde que aquele que está são não precisa de médico, mas aqueles que estão doentes. Então, na verdade, Jesus chama Mateus de doente, que ele precisava desse médico, dos médicos que era Jesus. Então, o que a palavra quer nos transmitir é que nós temos um Deus que nós queremos segui-lo. Se queremos segui-lo, precisamos compreendê-lo bem, porque ele quer, não é sacrifício de ninguém. Ele quer a misericórdia para todos. E aí, então, por isso, o estado de Mateus anterior era um estado de questionamento. Mas o estado de Mateus, no momento onde ele segue Jesus Cristo, acompanha Jesus Cristo, ele levanta imediatamente e segue Jesus, é um outro estado que ele se encontra. E esse estado, então, já não é mais um estado de ficar olhando para o passado, mas olhar para o presente e por essa decisão de seguir Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo de Jesus. Jesus veio para isso, para aqueles que estão perdidos encontrar a luz. E muitas vezes nós, na nossa humanidade, nós ficamos observando o outro, as suas fragilidades. E como nós não entendemos o coração do outro, nós achamos que aquelas fragilidades do passado, eles vão continuar para sempre. Mas o coração aonde? O coração que visita Jesus, o coração que conhece Jesus, e o coração que mudou, ninguém conhece um coração modificado, só Jesus. Porque ele tem o poder de entrar na alma do ser. Então, Jesus veio para trazer a conversão, a santidade. Então Jesus, ele veio para os pecadores. Ele não veio para o justo, porque o justo já é justo. Ele veio para os pecadores. E assim, então, nós também temos que ter essa mentalidade de lutar por aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Porque o grande sentido da nossa vida é esse conhecimento. Porque quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós conhecemos a nossa própria existência. O que nós estamos fazendo no mundo. Então, Jesus, ele é esse Deus rico em misericórdia. E que nós possamos também viver uma fé aonde esse Espírito de Jesus, que se queremos ser seguidor dele, temos que ter o mesmo Espírito. Esse Espírito de misericórdia e não de sacrifício. Porque Jesus fala aqui no final do Evangelho, de fato eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.